Oi, Gabriel. Oi, Gabriele. Estão me ouvindo? Preciso do retorno de vocês para ver se vocês estão me ouvindo, estão conseguindo visualizar direitinho. E aí, 3 horas eu começo. Gente, que tanto de gente, que legal. Ah, beleza. Vou esperar chegar mais um pouquinho de gente e a gente começa 3 horas pontualmente, tá bom? Oi, Mel, Johanna, Anne, Bianca. Gente, eu nunca ganhei tantos seguidores em tanto pouco tempo. Um monte de curtidas no Instagram. Vou fazer isso mais vezes. Pronto, deu 3 horas. Oi, Samara. Bom, eu vou começar aqui, gente. Primeiro erro que eu já observei ali no arquivo de vocês foi porque estava na primeira série. Gente, foi o tanto de arquivo que eu digitei, mas é da terceira série mesmo o conteúdo de vocês. Então vamos lá, revisar aqui algumas coisas. Vamos lá, então. Eu tô vendo que tem um monte de gente chegando. Oi, professora Laís! Vamos lá, então. Ó, a primeira coisa que a gente viu foi a classificação do carbono, né? E aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o zoom pra ficar mais fácil, ficar melhor. Cadê? Acho que agora melhorou. Bom, vou apanhar um pouquinho aqui, mas na próxima vai ficar melhor ainda. Então tá, classificação do carbono. Lembram aí qual que é? Carbono primário, ele só tá ligado a um só carbono, então tá aqui o carbono primário, tá ligado a somente um. Carbono secundário, tá ligado a 2 carbonos. E aí isso é uma revisão que a gente já estava fazendo, já tem aí no Instagram, ou no IGVT e IGTV. Ai, gente, eu não lembro o nome. Mas tem aí uma revisão sobre isso. Terciário também tá ligado a 3 carbonos. Quaternário é aquele que tá ligado a 4 carbonos. Isso é bem simples, viu? Então, dá uma revisada, isso vai cair na nossa prova, na avaliação bimestral e no simulado, que vocês ainda vão fazer. Tem aluno perguntando se vai, como é que vai ser, mas vocês ainda vão fazer ela, tá bom? Bom, e aí vem para as classificações das cadeias. No caderno de vocês a gente fez um pouquinho diferente, ficou uma forma diferente, mas aí nessa imagem aqui ela tá bem resumida, assim, do que seriam os tipos de classificações. Você tem aquelas que são abertas ou fechadas, e aí a aberta tem o nome, ela pode ser chamada de acíclica ou alifática, e tem a cadeia que é fechada ou que é chamada também de cíclica. Então, beleza. Dentro das que são abertas, e aí a classificação da cadeia aberta é aquela cadeia que é aberta mesmo, né? Eu tenho, ela pode ser normal, ramificada, porque tem os ramos, tem lá os seus radicais, ou ela pode ser também saturada ou insaturada. Lembra lá, insaturação é a minha ligação dupla ou a minha ligação tripla. Então lembra disso. Ela é saturada quando ela só tem ligação simples. Quando ela tem ligação dupla ou tripla, eu chamo de insaturada. E essa ligação dupla ou tripla é chamada de insaturação. Então, beleza, continuando. Cadeia homogênea ou heterogênea? Detalhe bem importante em relação a isso, porque a cadeia homogênea, ela só tem carbono e hidrogênio dentro da cadeia principal. Na cadeia que é heterogênea, você aparece lá o oxigênio entre carbonos ou então o nitrogênio, mas entre carbonos.
Se esse nitrogênio ou oxigênio ele aparecer na ponta, na extremidade da minha cadeia, ela não é heterogênea, tá? Ela só é heterogênea quando esse heteroátomo, que é esse elemento diferente de carbono e hidrogênio, tá no meio da cadeia entre carbonos. Beleza? Lembrem disso aí, que são detalhes bem simples, mas que pode pegar vocês aí na hora da prova. Continuando. Então, a gente fechou aí as classificações para as cadeias que são abertas. Eu posso ter também uma cadeia que é fechada. Cadeia fechada, ela pode ser alicíclica, normal lá, digamos assim, ou aromática. E a cadeia aromática é aquela que se parece com benzeno, aqui, ó, com benzeno. E ela tem o nosso anel aromático ali. Então, eu só chamo de aromática quando ela tem essa característica. E aí, para quem esqueceu, o benzeno... Ixi, gente, se eu não sei desenhar no quadro, imagine aqui. Olha que horror. Esse benzeno. Meu Deus. Esse anel aromático aqui, eles são essas 3 ligações duplas que estão representadas, tá? Tá bem feio esse desenho, mas vocês lembram que eu desenhei melhorzinho no quadro. Então aí, não esquece. Só é aromática quando tem isso aqui. Então, beleza. Então, as cadeias aromáticas, elas têm características bem únicas, bem específicas para elas, né? Então, ela pode ser mononuclear, quando só tem um anel aromático, ou então polinuclear, quando tem mais de um núcleo. E aí, esse núcleo, ele pode estar juntinho, assim, que a gente chama de condensado, ou ele pode estar separado, que é chamado de isolado. Beleza, cadeia aromática é isso. Mas lembra lá, teve algumas turmas que eu usei a representação, que eu falei assim, os seres humanos... eu vou deixar salva, porque tem muita gente que não vai conseguir assistir agora, e aí eu vou deixar salva a live. Se eu não salvar, é porque eu fiz alguma besteira e não consegui salvar, tá? Mas o plano é salvar. Bom, voltando aqui pro exemplo que eu ia dar pra vocês. Teve algumas salas que eu falei assim, pessoal, os seres humanos, eles têm algumas características que são dos seres humanos. Então, por exemplo, tem um ser humano que é alto e outro que é baixo, um que é gordo e outro que é magro. E aí, essas características seriam para os seres humanos. Então, a gente pensa assim, são todas aquelas cadeias, as cadeias gerais da cadeia dos compostos carbônicos. A cadeia aromática, ela seria a ideia, assim, de ser um ET. O ET, ele não teria características só dele. Então, assim, a cadeia aromática, ela tem características que são somente delas. Mas eu também poderia usar características que são dos seres humanos para os ETs, não poderia? Eu não poderia dizer que, assim, o ET, ele é alto, o ET, ele é gordo, ele é magro. Eu poderia usar essas características. Por isso que pode ter algumas questões que ele pode colocar uma cadeia aromática lá e usar características que são das outras cadeias, tá? Então, por isso aí tem a diferença. Só que as características da cadeia aromática são só delas. Então, continuando. Para uma cadeia que é fechada, e ela não é aromática, ela é alicíclica, ela pode ser saturada ou insaturada. Saturada, só ligação simples, e a insaturada, dupla ou tripla. Ela pode ser homocíclica ou heterocíclica. Homocíclica só tem carbono e hidrogênio no meio. A heterocíclica vai aparecer lá no meio da sua cadeia fechada, ó. Ai, gente, que desenho mais feio. Um heteroátomo, que é aquele elemento que é diferente de carbono e hidrogênio que vai estar lá no meio. Tô tentando ler os comentários de vocês. Calma, Anne. Eu vou deixar gravado. Pronto, eu vou deixar gravado. Calma aí. Pronto. Então lá, continuando. E agora a gente começa revisando a parte que mais vai assustar vocês, que é a parte de nomenclatura.
E aí, quem já começou a fazer a atividade que eu postei hoje, calma, vai detalhe por detalhe que vai dar tudo certo no final, tá bom? Vamos lá. Então, na nomenclatura, o nosso elemento principal, quando eu falo de composto orgânico, da química orgânica, é o carbono. Então, a principal coisa ali vai ser o carbono. Heteroátomo na aromática. Então, para ter heteroátomo e ter uma cadeia aromática, onde que eu poderia ter? Aqui eu tenho uma cadeia que é mista, tem uma parte que ela é aberta, uma parte que é fechada, que é aromática, que é esse cara aqui, mas tem uma parte nessa cadeia, nessa estrutura aqui, que tem um heteroátomo. Então, para ter me bolei aqui. Para ter um heteroátomo e ter uma cadeia aromática, a única opção que você tem é essa aqui. Se esse oxigênio estivesse bem aqui, ó, essa ligação dupla aqui provavelmente não existiria. E aí você não tem mais uma cadeia aromática, tá bom? Então, cuidado com isso. Vamos lá, voltando para a nomenclatura. Então, você tem sempre um prefixo, infixo, sufixo. Prefixo é só decorar a tabelinha. Esses são os principais, de 1 a 10 carbonos. Infixo é o tipo de ligação. Então, você tem ligação simples, dupla ou tripla. E aí, a gente não viu em sala, mas tem essa possibilidade. Eu posso ter numa mesma cadeia, duas ligações duplas. E aí, como é que eu faço? Di para dizer que tem duas, ou então duas ligações triplas. Di para dizer que tem duas, tá bom? É tranquilo, né? E aí, o sufixo aqui pra gente no primeiro bimestre é o "o". Mas aí, quem já abriu o conteúdo lá do segundo bimestre vai ver que vão aparecer outros sufixos, tá bom? Eu coloquei aqui uma tabelinha um pouquinho diferente do que eu coloquei, eu acho, no caderno, no quadro lá pra vocês. Aqui tem alguns radicais. Mas, assim, lembra, principalmente para as nossas avaliações, a regra geral do radical. O que é o radical? Ele é aquela ramificação, e eu sempre tenho carbono e hidrogênio. E aí, o que eu tenho como regra geral? O mesmo prefixo que indica a quantidade de carbonos que eu tinha lá da minha outra cadeia. Então, eu tenho esse prefixo aqui, mais a terminação "il". Então, você tem lá o metil, porque tem um carbono, prefixo met. Etil, 2 carbonos, propil, e assim vai. E aí você tem outras classificações também, tá? Então, lembrem aí desses detalhes, esses são alguns dos radicais que a gente tem. E lembrando que, como eu falei para vocês, na nossa avaliação vai aquela regra geral do radical mesmo, tá? Prefixo mais a terminação "il". Deixa eu ver se eu consigo passar para o lado. Então, vamos corrigir esse exercício aqui, porque para ver como é que vai ser aí a resposta de vocês, para ver se tem dúvidas ainda. E aí eu vou tentar ficar observando esse chat, porque se tiver pergunta, eu ir respondendo, tá bom? Bom, a primeira questão, ela falava sobre a classificação do carbono. Isso é bem tranquilo, né, gente? Então, vamos lá. Tem a resposta, então é só vocês conferirem. Mas aí, o que eu tenho aqui primeiro? Carbono primário, carbono primário, carbono primário, carbono primário. Esse cara aqui também é um carbono primário. Isso poderia surgir dúvida. Mas, ó, não esquece, ele é primário porque ele só tá ligado a um carbono. Vou tentar trocar aqui a cor. Então, vamos lá. Esse aqui é um carbono secundário, tá ligado a 2 carbonos. Próximo. Carbono terciário, tá ligado a 3 outros carbonos. E por último, carbono quaternário, ligado a 4 carbonos. Dúvida aí, gente? Acho que não, ninguém falou nada. Então, vamos lá, continuando. A fluoxetina, deixa eu pegar uma cor legal aqui, vermelho. É presente na composição química do Prozac, apresenta fórmula estrutural, e aí tem a fórmula estrutural dela.
Em relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta. Vamos lá, cadeia cíclica? Ele tem uma parte que é cíclica, que a gente já comentou sobre isso, que é o anel aromático. Mas ela também tem uma parte que é aberta, então eu não poderia classificar ela só como cíclica. Saturada, beleza, porque a parte que está aberta aqui só tem ligação simples, então tá, mas aqui eu tenho ligação dupla, que é em saturação. Então essa letra A aqui não tá certinha não. Próxima, cadeia aromática. Ela tem uma parte aromática, mas não toda. Vai ser instauração? Eu não entendi. Sara, repete sua pergunta que eu não entendi. E homogênea, ela não é homogênea porque tem esse cara aqui, que é um heteroátomo. Próximo seria uma cadeia mista. E aí é uma classificação que não tá aqui, mas realmente ela é cadeia mista porque tem uma parte que é fechada e uma parte que é aberta. Então a gente classifica ela como mista. E heterogênea porque tem esse cara bem aqui, ó, como heterogêneo, e o nitrogênio aqui, que eu já tava esquecendo dele. Então, tá aí, letra C, gabarito. Com isso, a gente... Questão 1. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu entendo aqui a pergunta. Indique na imagem a seguir. Repete a 1, por favor. Bom, voltando a 1. Tá aqui a resposta. Carbono primário, 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 primário. Carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. Ah, aqui. Beleza, entendi, Sara. Aqui tem uma ligação dupla. É insaturada? Então, Sara, quando tem essa ligação dupla assim, C dupla O, ele recebe o nome de carbonila. E ele vai te indicar a função. Para eu dizer que a minha cadeia ela é insaturada, a gente considera a cadeia principal. Seria assim, o que está aqui. E não essa parte aqui que é a minha função. Aí por isso que eu poderia ter nas opções ela somente saturada, tá? Porque isso aqui, apesar de ser uma insaturação, uma ligação dupla, ela está acontecendo com o carbono e o oxigênio. E aí ela indica que é uma função, tá? Beleza? Lisa, a questão 1 tá aqui respondida. Qual é a dúvida? Questão 3, vamos lá. Questão 3. A questão 3, Júlia, é a mesma coisa aqui, ó. É um C dupla O. Ele também está indicando outra coisa aqui. Já é uma função diferente da função que tinha lá na questão 1. Mas aí eu não considero ela, porque ela não está na minha cadeia principal, que seria aqui no meio. Ela está indicando que é uma função, é um tipo de função que tem aqui. E na hora da gente dar o nome ou a classificação dela, eu uso essa indicação do nome da função que ela é. Beleza? Bianca. Ai, não dá pra ver. Ah, esqueci de virar. Então, aqui, ó, tava explicando para as meninas aqui, na questão 3, tem o C dupla O. E aí eu tenho aqui uma ligação dupla, mas com oxigênio. Viu? Bom, vamos lá para a questão que a gente tava. Ligação de carbono com oxigênio. É saturado e tem função? Tem. E aí vocês vão dar uma olhada aí na atividade que eu postei hoje, que tem... Eu coloquei 3 funções já. Tem acetona, o aldeído e o ácido carboxílico.
lá para vocês verem lá as classificações das funções. Beleza? Tá lá no material. Tá. A questão 2 foi, né? Então, vamos lá para a questão 3. Na fabricação, deixa eu arrumar aqui, na fabricação de tecidos de algodão, a adição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. Mas é saturado por quê? O carbono com o oxigênio? Calma, deixa eu voltar aqui na imagem dela. Vamos lá. Aqui. Ó, aqui eu tenho um carbono, né? Tem um carbono bem aqui. Essa ligação dupla, ela me indica que tem uma função. As ligações duplas, quando elas aparecem na minha cadeia, eu chamo isso de insaturação. Ela é saturada, essa cadeia, porque na minha cadeia, tá vendo aqui? São tudo ligações simples. E aí, quando eu tenho essa função, o C dupla O, o carbono e o oxigênio ligados dessa forma, fazendo a ligação dupla, eu tenho uma ligação dupla que é considerada insaturação, né, que é a ligação dupla, mas a minha cadeia, que é a minha cadeia principal, ela é saturada. Ela é composta somente por ligações simples. Ele é como se fosse a minha ramificação. E aí, por isso, eu considero a minha cadeia principal como sendo saturada. Foi? E aí, Sara, foi? Tá meio obscuro? Quando tiver uma ligação dupla, automaticamente vai ter um carbono. Ó, cuidado com esse automaticamente. Aqui, o que a gente viu? Que quando eu tenho só linhas, quando eu tenho a estrutura em linhas, cada pontinha dessa representa um carbono. Então, aqui eu tenho essa ligação dupla, por quê? Porque aqui tem um carbono, que é cada pontinha aqui, ó, tem um carbono. Só não é carbono quando ele indicar o que é. Beleza? Isso só acontece com ligação dupla com oxigênio. Você pode ver também ligação dupla ou tripla com nitrogênio. Mas aí a gente vai ver isso lá nas funções, tá? Com os nitrogênios, as funções que tem o nitrogênio, nós não vamos estudar a parte que tem a ligação dupla ou tripla, tá? A gente vai ficar só quando aparece o carbono ligado com ligação dupla no oxigênio. Mas aí o que você pensa? Olha, observa a sua cadeia principal. A cadeia principal, ela tem ligação dupla? Se ela tiver ligação dupla, eu considero como insaturada. Se for só ligação simples, é saturada. Deixa eu ver aqui. Isso acontece com a ligação dupla com oxigênio? Entendeu, né? Então, beleza, vou continuar. Bom, então tá. E o que ele pede para classificar essa cadeia? Então, vamos lá. Olhando para essa cadeia, ela não pode ser homogênea, porque eu tenho aqui esse nitrogênio no meio da cadeia, esses dois nitrogênios estão no meio da cadeia principal. Heterogênea ela é, mas ela não é insaturada pelos motivos que eu expliquei para vocês, beleza? Porque essa insaturação aqui, que é essa ligação dupla, ela tá fora. Seria assim, ela é um radical. Ela é a minha função ali, ela não tá no meio da minha ligação, da minha cadeia. Então, por isso ela não é insaturada. Ela é heterogênea, como a gente já viu, é saturada por esse motivo, porque tudo aqui no meio está ligado por ligação simples e é ramificada. Então, você tem várias ramificações aqui. Beleza? Então, fica aí a letra C. Foi? Bom, questão 4. A preocupação com o bem-estar e a saúde é uma das principais
é uma das características da sociedade moderna. Um dos recentes lançamentos que evidenciam essa preocupação no setor de alimentos é o leite com ômega 3. Essa substância não é produzida pelo nosso organismo. E estudos revelam que sua ingestão é importante para evitar problemas cardiovasculares. A estrutura química do ômega 3 pode ser assim representada. Calma, vou voltar aqui. Eu acho que é a Thaís, né? Thaís Camille. Se ela tivesse dentro, como seria o desenho? Poderia ter aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. A ligação dupla no meio, ó, poderia estar assim. Ou então, aqui. E aí sim ela seria insaturada. Mas como não tem isso no meio, aí ela é saturada. Foi? E aí, Thaís? Quer que volte ainda ou deu para pegar? Bom, continuando aqui. Então, ele deu aqui a estrutura do ômega 3 e pede para você classificar a cadeia. Então, vamos lá. Foi. Então, vamos lá. Ela é alifática? É, porque ela é uma cadeia aberta. É homogênea? Também. Olha aqui, na minha parte principal, na parte principal aqui da cadeia, só tem ligação entre carbono e hidrogênio. E é saturada? Não, ó, ela tem insaturações. Então, ela não é saturada. Ramificada? É uma pergunta, mas a gente vai dizer que não. Porque, olha aqui, não sei se vocês conseguem identificar, porque esse desenho tá muito doido aqui. Calma aí. Isso aqui é a minha cadeia principal. Esse OH e esse O dupla C, que tem o carbono aqui, eles são características da minha função. Então, isso aqui, eu nem vou dizer que é a ramificação, porque isso aqui é a função. É a função dela, tá bom? Então, beleza. JP. Eu não lembro qual é a sua turma, mas assim, é revisão do terceiro ano, conteúdo de Química Orgânica. Ele tá provavelmente no PAS da segunda etapa. Então, aí, se você quiser assistir, mesmo não sendo do terceiro ano, é legal porque é conteúdo que cai, tá bom? Na segunda etapa do PAS. Era para ser só no terceiro ano, mas tá caindo coisa de química orgânica na segunda etapa. Bom, continuando. Então, ela não é ramificada, tá bom? Então, aqui na letra B, ela não é cíclica, ela não é heterogênea, ela não é ramificada. Então, ficamos com a letra C, porque ela é alifática, cadeia aberta, é homogênea, é insaturada, olha aqui as ligações duplas, e é normal, porque não tem ramificação. Isso aqui é a minha função. Função é o conteúdo do segundo bimestre. Então, como é que eu vou diferenciar? Se aparecer na ponta C dupla O, OH, eles são características da função. E aí, vocês vão dar uma olhada, porque a gente vai começar esse conteúdo agora no segundo bimestre. Que função meu pai vai chorar? Não chora não, Johanna, vai dar tudo certo, calma. Vocês já pegaram o material que tá no GR8, que eu postei hoje? Ó, as funções orgânicas, elas vão aparecer agora, porque até o momento nós só estudamos cadeias que eram com carbono e hidrogênio. E agora vai começar a aparecer o oxigênio, o nitrogênio. E aí, na aula de hoje que eu postei lá no GR8, tem algumas funções que tem o oxigênio.
Dupla O são 2 oxigênios? Não. Ó, dupla O seria isso aqui, ó. Eu tenho ele assim, quando ele tá entre carbonos, se não me engano, acho que tá no conteúdo de vocês, que é a acetona, no conteúdo de hoje. Ah, sim, eu vou fazer depois, mas eu acho que eu vou fazer mais pro final da semana, tá? Porque eu vou tentar corrigir esse exercício de revisão do pessoal do primeiro e do segundo ano. E aí eu faço a live. Tô vendo que é melhor fazer a live do que ficar gravando, porque dá muito trabalho. Então, beleza. Ó, na live de lá eu falo sobre as funções, tá? Vou terminar logo esse aqui para corrigir logo esse exercício. Então, ela é normal, ela não é ramificada porque isso aqui é uma função. E aí vai ficar melhor, assim, mais claro para vocês quando a gente for revisar lá a parte das funções, tá? Porque eu coloquei esses exercícios, assim, para todas as turmas, primeiro e segundo ano, esses exercícios de revisões foram até um pouquinho mais puxados daquilo que eu passei em sala, daquilo que a gente fez para resolver, para revisar na prova em sala. Mas é para quê? Porque vocês teriam que fazer isso em casa, então daria para pensar um pouquinho mais. Então, por isso que eu coloquei algo do tipo. E para não confundir se isso aparecer na prova, tá? Homocíclica é porque ela é uma cadeia homogênea e cíclica. Ela é fechada e só tem carbono e hidrogênio no meio. E aí, pessoal, vamos chegar aqui na questão que me fez ter a ideia de fazer essa live. Agradeçam a Júlia. Eu esqueci qual é o ano da Júlia, qual é a turma da Júlia, mas foi conversando com ela, tirando a dúvida dela, que eu pensei em fazer a live. Porque eu imaginei que seria dúvida de todos. Bom, vamos lá para a questão 5. A nomenclatura para a estrutura seguinte. E aí que pega. Pessoal, vamos observar aqui um negócio. Quando eu vou selecionar a minha cadeia principal, o que geralmente a gente fazia? A gente olhava ela toda reta aqui. Deixa eu tentar. Saiu aqui o lápis. Vou pegar um amarelo aqui. Ó, geralmente a gente escolhia aqui a minha cadeia, ela a parte reta. E aí, o que mais que a gente observava? Primeiro, prioridade era a função, mas aqui a gente só tem carbono e hidrogênio. Segundo, a ligação dupla ou tripla. E eu não tenho ligação dupla ou tripla, eu tenho só ramificação. Então, eu olho primeiro dando prioridade para a ramificação. Então, ó, tenho ramificação aqui e aqui. Então, é mais fácil eu começar daqui. Chamo esse carbono de número 1. Só que tem um detalhe, gente. Quando eu chamo esse de número 1 e seleciono essa cadeia como a principal, olha aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. E aí vocês vão me perguntar, professora, mas na hora que eu fui ver, 9 carbonos não era a resposta certa. Aqui tá aparecendo que é decano. Decano são 10 carbonos. E aí, gente, qual o problema aqui? Vamos ver se alguém lembra. Bom, como tá demorando para chegar uma resposta aí, mas eu tenho esperança e sei que alguém vai lembrar disso. Mas na nossa aula de separar quem é a cadeia principal, no primeiro exemplo que eu coloquei lá no quadro, era selecionar aquela que tinha maior quantidade de carbonos. Então, a minha cadeia principal, ó, dessa cadeia aqui, é essa aqui, ó. É aquela que nos dá mais carbonos. Isso mesmo, Júlia. Olha aí, quando eu seleciono essa cadeia aí como a principal, olha quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Então, por isso é essa cadeia principal. Por isso que aí algumas pessoas foram tendo dúvidas aí. E eu imagino que quase todos, viu, gente? Porque a primeira coisa que você olha, e no geral os exemplos, principalmente os exemplos que a gente fez na sala, a cadeia principal era aquela que era a linha reta mesmo. E essas coisas viciam. Mas cuidado, porque você tem que olhar aquela que tem a maior quantidade de carbono, tá?
não é um bicho de 7 cabeças. É só ter a esperteza aí para na hora de pegar. Então, beleza. Depois que eu separei quem é a minha cadeia principal, que tem a maior quantidade de carbonos, o que eu faço? Agora eu numero. E a minha numeração aí, ela também vai começar aqui desse lado. Então, esse aqui é o meu primeiro carbono. Ai, Deus, já pode chorar? Chora não, calma, vai dar tudo certo. Vou deixar a live salva, aí você volta, revisa de novo. Se não entendeu, acho que no YouTube deve ter outros vídeos de outros professores melhores. Mas calma que isso aí é bem tranquilo, tá bom? Vocês sofreram mesmo lá no segundo ano. Pensa, quanto vocês sofreram no segundo ano? Mas agora é bem mais tranquilo, tá bom? Eu não poderia pegar o CH3 lá de cima e os outros da reta. Então, para você pegar ele, você tinha que selecionar uma cadeia que fosse assim, ó. Eles tinham que estar nela. Então, uma opção que você poderia pegar, fazer isso aqui e puxar esse. Só que na hora que você contar, ia dar menos carbonos. Outra opção, pegar esse aqui e ficar só esse aqui. Também não dá, porque dá menos carbonos. Então, assim, nesse caso aqui, não dá para pegar eles, porque senão você não tem a maior quantidade de carbonos na sua cadeia principal. Para ter a maior quantidade de carbonos na principal, você precisaria ter essa cadeia aqui de 10 carbonos, tá? E aí, por isso, o nome fica assim. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você tem carbono 4, tem o etil, et, que são 2 carbonos, e metil, um carbono, e na 5 um carbono, que é metil. Vamos lá, a cadeia principal são apenas carbonos? Para os hidrocarbonetos, sim, tá? Então, para o primeiro bimestre, a cadeia principal só vai ter carbono e hidrogênio, tá? E nos exercícios, na prova também, eu coloquei só hidrocarboneto nas nomenclaturas. Não vai cair as outras funções quando aparece o oxigênio ou nitrogênio. Isso vai ser conteúdo do segundo bimestre, tá? Então, separa aí as coisas na cabeça. Não entendi como se faz a leitura nas alternativas. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Só fechando aqui. Então, você tem no carbono 4, você tem o metil e um etil. E no carbono 5 tem um metil. Então, como ficaria o nome? A letra B. Ó, 4 tem o etil. E aí lembra que é em ordem alfabética os radicais. Etil é com E e metil é com M. Quem aí sentir dificuldade, escreve do lado o nome do radical, ó. Esse aqui é um metil, esse aqui é um etil, e o outro eu não vou colocar porque é um metil e é muito ruim de escrever aqui com o mouse, tá, gente? Então, vocês sabem, né? Aqui é um metil, tá? Então, você sabe que tem no 4 um etil. Então, como é por ordem alfabética, eu começo por ele. 4 etil, 4,5 dimetil, porque tem 2 metil. E aí você completa com o nome da cadeia mesmo. 10 carbonos, DEC. Tudo ligação simples, AN. E é só carbono e hidrogênio, termina com O. Alguém perguntou lá em cima, deixa eu ver aqui, deixa eu conferir. Só um minuto. Não entendi como faz as leituras das alternativas. Então, foi a Sara. Olha, quando você vai responder questão de múltipla escolha, a gente sempre sabe, assim, que vai sobrar uma, né? A única que é certa. As outras você vai para eliminação. Então, assim, ó, eu já... Lembrando que a minha cadeia principal tem a maior quantidade de carbonos, que são os 10, o que eu consegui identificar aqui? Identifiquei que a minha cadeia principal tem 10 carbonos, eu já elimino essa aqui, porque diz que tem 9. Essa aqui também, ó, porque tem o non. O non quer dizer que são 9 carbonos. Então, quando eu identifico que na principal tem aqui 10 carbonos, elas duas já estão eliminadas. E aí a outra vai pela sequência. Você vai vendo se realmente seguiu a ordem que a gente tem como nomenclatura da IUPAC. O que é a nomenclatura da IUPAC? Essa aqui, ele numerou errado. Ele começou numerando daqui e acabou que a numeração ficou errada.
Mas essa aqui tá um pouquinho diferente. Ah, essa aqui também tá eliminada, ó, tem 9 carbonos. Mas vamos supor que tava certinho, que tivesse 10 e que fosse aqui 3,4 e o 3. Estaria errado por quê? Porque primeiro você começa com etil, que é por ordem alfabética, tá? Então, assim, as alternativas da sua questão, elas vão estar lá para te embananar. Então, você vai eliminando aquilo que você tem certeza que tá errado, e aí você vai eliminando as outras, tá? Ou de cara você chega aqui para essa moleque e fala assim, o seu nome é tal. E aí você escolhe a alternativa que fala que aquele é o nome dela, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Não podia pegar o de cima e o da reta inteira? A lá do começo e H3 com os outros no final? Então, acho que é a Jennifer, né? Não lembro. Mas essa parte aqui eu dei uma explicada um pouquinho antes, ó. Eu separei essa cadeia aqui como a principal porque ela é a que tem a maior quantidade de carbonos. Se eu pegasse essas aqui, ó, eu teria bem pouquinho carbono. Então, ela para mim não ia ser a principal. E se a gente pegasse ela reta, quando você contar aí, tem 9 carbonos. E ela, da forma como eu desenhei, como eu peguei aqui de vermelho, ela tem 10. Então, desse formato aqui, como cadeia principal, tem a maior quantidade de carbonos, por isso que a gente usou ela. E é essa regra que você tem que seguir. Tem que ter a maior quantidade de carbonos ali na sua cadeia principal, tá bom? Lembra lá dos exemplos que estão lá no canal de vocês. Calma, repete a cadeia 4. Cadeia 4. Cadê a cadeia 4? Cadeia 4. Essa aqui. Bianca, repetiu o que exatamente na cadeia 4? Vai ter prova? Cálita, vai ter prova. Só que a gente não sabe quando que vai ser essa prova. Porque as avaliações, elas só vão ser feitas quando a gente voltar às aulas presenciais, tá? E aí, por enquanto, vai ficar tendo aulas online mesmo, tá? Acompanhe o GR8, os avisos que vocês vão recebendo lá, porque as aulas, por enquanto, vão ser por lá, tá bom? Tá sendo salvo depois, galera. Vai ter prova. Saudade da escola. Ai, nunca pensei também, mas eu também tô com saudade, Leandro. Não entendi, boiei 2. Gente, calma. Tô até com medo. Entendeu? É isso mesmo, Bianca. Tem que entender mesmo. Tá muito fácil. Eu não entendi esse 4-etil, 4,5 de metil. O que é etildecano? De metil é porque tem 2 metil. Isso aí, Júlio. Aí, o Júlio tá explicando pra vocês. 4-etil, porque vem por ordem alfabética. Deixa eu voltar aqui. Ai, gente, tô apanhando o computador. Calma, vai. Ó, aqui, ó. Esse é o carbono 4. E esse é o carbono 5. Aqui é um etil. Esse cara e esse aqui são metil. Metil. E aí, como o Júlio falou aí pra vocês, é por ordem alfabética, então aparece primeiro no nome o etil. Então, fica 4-etil, 4-etil, 4,5 dimetil, porque são 2 metis. No carbono 4 tem um e no carbono 5 tem outro. E aí, termina com decano. Foi, né, gente? Então, vamos lá para a próxima. Próxima e última. Questão 6. Determine o nome do alcano que apresenta 10 átomos de carbono e ramificação nos carbonos 2 e 5 da cadeia principal. Pessoal, essa questão é bem interessante. Devia ter colocado ela na prova, que era para pensar mesmo. Então, vamos lá. Se tem que ter 10 carbonos e ele não falou que esses 10 carbonos eles estão na cadeia principal, é na cadeia toda. Então, na minha cadeia todinha tem que ter 10 carbonos. Então, o que poderia ter? Aqui tem só 10. Aqui tem um decano. Dec já tem 10 mais um metil e ele ainda disse que é na 2 e na 5. Tá errado esse nome, mas ele só olhando aqui, mais ou menos tem mais de 10 carbonos. Então, esse nome aqui a gente exclui.
que mais que a gente consegue excluir? Ó, DEC são 10 mais 2 metios. Passa dos 10, então aqui, ó, também exclui. E aí a gente fica com esses três. Aqui tem 10, aqui tem 8 mais 2 metis, que dá 10. 7 mais 1 mais 2 dá 10 também, né? Então, beleza. E aí, o que a gente pensa? Vamos lá. Ramificações nos carbonos 2 e 5. Então, eu sei que no carbono 2 e no 5 tem que ter uma ramificação. Então, esse cara aqui não pode ser. E aí, sobra, então, o 2,5 dimetil octano, que é a resposta, o gabarito aqui. No carbono 2 tem o metil. Deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No carbono 2 tem o metil. 3, 4, 5 tem o metil. Então, você tem aqui... Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Tem ligação, tem as duas ramificações que ele disse. E o nome tá corretinho. 2,5 dimetil oct an e o. Beleza. O segundo, ele também dá lá os 8. Vou desenhar aqui para vocês. Heptano. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí tem no 2 tem o etil. 1, 2, 3, 4, 5 tem o metil. Vamos contar aqui quantos carbonos tem nesse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pessoal, esse aqui também tá certo. Então, apesar do gabarito ter sido uma só, eu tentei ver o porquê que eu coloquei só essa, mas é pra ter esses dois. Tô aqui tentando pensar também, mas eu acho que é isso mesmo. Tem 2 gabaritos nessa questão. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Professora, volta onde? Ai, gente, calma aí, que tá um pouquinho difícil de ver. No 4 e no 5 tem ramificações, e aí por isso tem essa nomenclatura. Isso mesmo, Johanna. Johanna não, quem falou foi a Sara. É isso aí, no 4 e no 5 tem ramificação. Ó. No 4 tem o metil e no 5 tem o metil, aí por isso fica 4,5. Para dizer que são 2, metil. E no 4 tem o etil. Não tô conseguindo me conectar. Eu acho que é Bruna, né? Bruna, calma que eu vou deixar a live salva, tá? Para vocês assistirem depois. Metil porque na ramificação só tem um carbono, isso aí. Júlia, Leandro, diga o que tá acontecendo. É para voltar aonde? Vamos lá. Volta essa aí do começo, socorro. Entendi nada dessas 6. Repete as 6, boiei. Volta essas 6, por favor. Gente, vamos voltar nas 6. E no enunciado tá falando que apresenta 10. Tô bugado. Calma. Então, não é 10 mais 2 ramificações. Não. A 6 todinha. Não, senão fica 12. Faz a 6 do começo. Então, vamos voltar do começo aqui a 6. Eu vou deixar só o desenho bonitinho, porque ele tá bonitinho. Aí eu vou deixar o desenho aí. Mas vamos voltar aqui na 6. Bom, o que eu vou fazer aqui primeiro? O que ele disse? Que o nome desse alcano que ele tá precisando que você determine, ele apresenta 10 átomos de carbono. Como ele disse que são 10 átomos de carbono, pensa lá. É aquela fórmula molecular C10H alguma coisa. Tem 10 átomos de carbono. E como esse exercício é de hidrocarboneto, só pode ser C10HX, que o X eu não sei, tá? E ele tem ramificação nos carbonos 2 e 5 da cadeia principal.
Então, o que eu precisava saber? Qual desses nomes vão me dizer que eu tenho essa forma molecular aqui, com 10 carbonos no total, e que no carbono 2 e no 5 tem aí a ramificação. Deixa eu ver aqui. O surto coletivo. Gente, o que tá acontecendo aqui? Calma. Ai, meu Deus. Tinha marcado a letra E. A letra E tá certa também. E eu só vi isso quando eu fui revisar aqui pra falar com vocês. Recurso mesmo, Júlio. Questão anulada. Tá anulada não. Entra com recurso que tá, as duas tá certas. Então tá. Eu sei que no total tem 10 carbonos. No carbono 2 e no 5 tem aí a ramificação. Então, o que eu vou fazer? Aquelas manhas lá de vestibular. Vou eliminar as alternativas. Eu mantenho a letra A. Só que assim, na letra A tá falando que é decano. Não tem ramificação. Então, não pode ser ela. Na B, ele diz que é um decano. Tem 10 carbonos mais um metil. Então, aí passa. Sem contar que aqui, ó, a numeração indica que tem 2, então tá toda errada. Beleza? Pegaram aí que essa aqui tá toda errada, a letra B? Então não pode ser ela. Na letra C, tenho 10 carbonos e 2 metis. Aí fica 12, passa, então não pode ser ela. E aí, como eu desenhei para vocês, a gente vai ficar com duas opções, que é a letra D e a letra E, porque elas estão certas, elas estão seguindo o comando aí da questão. Júlia, calma, deixa eu voltar na sua pergunta. Deixa eu ver qual foi a sua pergunta que eu acho que eu perdi. Eu não sei, Júlia, onde que tá? Repete aí, por favor, que eu volto. Eu continuo boiando a 6. Repete a pergunta, Ju. Bom, a 6, gente, é aquela pergunta assim, para ver se vocês estão espertos. Inclusive, tava até errado o gabarito, porque tem duas opções certas. Deixa eu marcar aqui a outra opção. A letra E e a D estão certas. Por que que às vezes vem tudo junto? Tipo etildecano, dimetil, octano. Então, Johanna, é a forma de escrever. É mais bonitinho quando a gente separa com hífen ou com um underline. Então, assim, mas pode ser que às vezes você não encontre assim. Ó, aqui no caso do metil heptano, ele separou porque aqui tem um H. Então, geralmente você vai ver essa separação quando ele é um hexano, um heptano, por conta desse H. Porque como ele é uma consoante que não tem, assim, na hora de falar, e aí me perdoa se a Laís ainda estiver na live, se algum professor de português ouvir, porque eu não sei exatamente explicar isso, mas não tem um som, né? E aí aqui o oct já daria para dar esse som bonito. Então, assim, é questão de organização. Então, hora você vai ver com o hífen separando tudo bonitinho. E aí, geralmente, no quadro eu prefiro fazer tudo separando pelo hífen. Ou, assim, separar só quando tem o H. Mas os radicais, assim, ó, é sempre separado, tá? Deixa eu ver aqui se eu vejo a pergunta da Júlia. Por que a palavra etil e decano estão juntas na alternativa da questão 5? O que quer dizer? Questão 5. Etildecano. Etil, porque é o etil, que tem 2 carbonos. Et, 2 carbonos, mais il. E dec é de 10 carbonos, an e o. Aí é o que eu tava falando pra vocês. Pode ser que ela vai estar tudo separadinho, igual a gente fez em sala. Aqui, ó. Como tá aqui. Mas pode ser que às vezes vocês vão encontrar questões que não vão estar assim. O certo é encontrar assim, tá? E o legal, ó, é que desse formato aqui não foi a alternativa certa. Ela não estava certa por outros motivos, mas ela também não foi considerada certa e a gente poderia dizer também que seria isso aqui. Mas o certo e mais bonito seria separar pelo hífen aquilo que é radical daquilo que é a cadeia principal. Tá bom, Júlia? Vamos lá. 6 é aquela pergunta que não deve cair na prova. Eu acho que não tem ela na prova, mas eu deu vontade de colocar para ver se vocês são espertos. Agora que a Vitória apareceu.
Oi, Vitória! Ah, então são duas palavras separadas, né? Isso, são duas palavras separadas. Quando vocês pegarem os nomes, separa, faz a separaçãozinha dele, ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui o zoom pra fazer isso com vocês, esse teste. Acho que melhorou. Ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ó, vai separando o nome, o que que é? Etil, ele é um radical. O di, ele tá dizendo que são dois. Metil é o nome de outro radical. Dec, 10 carbonos. Ligação simples. Iô, hidrocarboneto. Separa isso com lápis aí no caderno de vocês, para não surgir dúvida, porque a nomenclatura dos hidrocarbonetos, ela é a mais fácil das nomenclaturas. E é só assim, você saber colocar as partes certas dela e na ordem certa, tá? E aí não tem erro. Gente, e aí? O que tem mais dúvidas? Posso encerrar a live? Tá tudo ok? Dúvidas de mais alguma coisa? Conteúdo do segundo bimestre, aquela atividade que eu postei hoje. Depois eu faço outra live pra gente poder falar sobre ela, tá? Mas por hoje, então, já que ninguém falou nada, vou encerrar a live, vou deixar salva e até mais, tá? Bons estudos, se organizem, não desespera, mas também não deixa acumular as coisas, vai fazendo as atividades com calma, mas também lembrem que vocês vão ter várias atividades, vão ter atividades de todos os professores e todas as semanas que a gente vai parado. Então, assim, se organizem, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação de vocês. Vocês são maravilhosos e eu estou com saudades.